Boa tarde, terceiro ano. Vamos para mais um dia de aula. Hoje é terça-feira, dia 18 de maio, tá? E nós teremos aula de ciências hoje, tá? E também teremos aula de ciências e português, tá bom? Então, preste atenção aí, fiquem ligadinhos. Vocês prestaram atenção nessa canção que eu coloquei no início, né? Ela chama o quê? Peixe Vivo, né? É uma canção já bem antiga, já de domínio público, né? Não sabemos o autor. E ela fala sobre o quê, né? Sobre como pode o peixe vivo viver fora da água fria, né? Então, preste atenção nela, analise essa canção e essa letra, porque depois vocês vão responder a atividade sobre ela, lá na página 17 do livro de ciências, tá bom? Então, preste atenção na letra, para depois vocês responderem as questões lá na página 17, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o quê? Sobre os animais anfíbios, né? O que são os anfíbios, né? Anfíbios são animais que habitam tanto ambientes aquáticos quanto terrestres. Lembra que eu passei esse exemplo ontem, né? Falei do jacaré e depois nós falamos sobre o sapo, né? Também. Então, eles transitam aí entre o meio aquático e terrestre, né? São chamados de anfíbios. Além disso, eles possuem o quê? A pele permeável, patas bem definidas, né? Olha aqui as patas deles, né? E respiram pelos pulmões. E depende do que? Da água para a sua reprodução. Então, ele vai crescendo aqui, né? Ele nasce um girino e vai crescendo até se tornar um adulto, aqui é uma metamorfose completa, né? Então, primeiro os óvulos aqui, né? Os dois sapinhos, né? Fazem um ciclo de reprodução. Tem os óvulos, né? E aí eles são fecundados, aí vira um embrião, depois um girino, ele vai crescendo aqui na metamorfose, e depois ele fica um jovem completo, né? Aqui, tá vendo? Então, isso aqui são o quê? O exemplo de animais anfíbios, né? Que eles habitam tanto os ambientes aquáticos quanto terrestres. Além disso, eles possuem pele permeável, patas bem definidas, respiram pelos pulmões e depende da água para a reprodução, como eu havia dito, né? Então, esses são o quê? Os animais anfíbios, tá certo? Agora, vamos ver um pouquinho sobre a importância, né, desses animais, né, dos anfíbios, dos répteis e anfíbios para o equilíbrio ambiental. Vocês estão vendo aí essa imagem, né, com alguns anfíbios e répteis, né? São considerados o quê? Bioindicadores de qualidade ambiental, né? Aqui temos sapos, né, cobra, aqui é uma iguana. Então, eles são o quê? Indicadores. Se tem esses animais, né, no ambiente, é porque tem uma boa qualidade ambiental, né? Vamos ver por quê? Então, vamos lá. A importância dos répteis e anfíbios para o equilíbrio ambiental, né? Os répteis e os anfíbios são animais o quê? Pescilotérmicos. O que é isso, professora? Pescilotérmicos, né? Eles têm o sangue frio, né? Então, com grande importância para o equilíbrio ambiental. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas desconhece isso e, em razão de crendices, superstições, matam muitos desses animais, né? Vocês já ouviram falar que sal, né? Jogar sal no sapo para matar o sapo, né? Mas não façam isso, porque o sapo ele também tem ali a função dele na natureza, né? De se alimentar de outros insetos, né? Que pode virar uma praga. Então, assim, o sapo também tem a função dele na natureza, tá bom? Então é importante saber também que o Brasil é um país que apresenta um número muito grande, né, dessas espécies. Só perde, sabe para quem? Para a Austrália, né? Nós temos aí uma diversidade muito grande de répteis e anfíbios na nossa fauna, certo? Então o país abriga a maior riqueza de espécies de anfíbios e também de répteis, tá? Então, aumenta o quê? Aumenta a responsabilidade do nosso país em relação à preservação dessas espécies, principalmente diante de fatos
né, que evidenciam a reprodução populacional desses grupos. Então, temos o quê? Que preservá-los, né, porque já que a gente tem uma aí das maiores populações desses animais, tá certo? E falando nisso, né, um fato muito relevante, né, são que os anfíbios, tanto os anfíbios quanto os répteis, fazem parte de inventários e monitoramento, tá, da fauna. Ou seja, antes de fazer qualquer empreendimento, né, é necessário um estudo do impacto ambiental, né? Então, quando vai ter uma grande construção, né, um grande impacto ambiental, é analisado primeiro para saber se vai matar muitos desses bichinhos, né? Porque pode ter o quê? Pode ter um impacto, né, na natureza. Então, é feito o quê? É feito esse monitoramento para saber se não vai agredir aí a fauna, né? E para preservar também, né? Então, como dissemos antes, né, os anfíbios e os répteis são animais que têm o sangue frio, né, pescilotérmicos. E por não manterem a temperatura do corpo constante, são muito suscetíveis a variações climáticas, né, sofrendo muito com o aumento da temperatura. Então, como eles têm o sangue frio, quando está muito calor, eles sofrem, né? Por serem animais que não se movimentam e nem se deslocam muito, eles se tornam vulneráveis a qualquer mudança do seu habitat. E além disso, os anfíbios, por apresentar a pele permeável e por possuírem 2 ciclos de vida, né, que é um na água e na terra, lembra que eu falei disso? São extremamente sensíveis às substâncias tóxicas e poluentes, tanto do ar quanto da água, por serem extremamente sensíveis a perturbações no ambiente. Eles são considerados bioindicadores de qualidade ambiental. Tá vendo por que eles são bioindicadores de qualidade? Pela pele, eles respiram as toxinas e as coisas ruins que tem na natureza, na água ou no ar, né? Então, vamos lá. Mas você deve estar aí se perguntando, então, por que esses animais são tão importantes, né, para o nosso equilíbrio ambiental? Eu digo para vocês que a resposta é muito simples, porque as serpentes controlam o quê? A população dos ratos, né? As cobras se alimentam o quê? Dos ratos, tá? E os anfíbios e os largatos se alimentam de uma grande variedade de insetos, né? Então, eles estão aí comendo sempre os insetos, então tem o quê? Acaba que não prolifera muito esses insetos nos locais onde tem esse tipo de animais, tá? E diante disso, podemos concluir que os répteis e os anfíbios são organismos fundamentais para a cadeia alimentar e a redução da sua população afeta consideravelmente a estrutura trófica das comunidades, né? Tá? Falei difícil, mas olha só, resumindo. Se esses animais são extintos, saem da nossa natureza, acabam que prolifera os animais que eles se alimentam, não é? Aqui, a cobra não se alimenta dos ratos. Então, se ela acaba, aí a quantidade de rato aumenta, né? E do sapo e dos outros exemplos, a mesma coisa, tá? Então, agora que você sabe a importância desses animais para o nosso equilíbrio ambiental, né, repasse esse conhecimento a outras pessoas, principalmente aquelas que jogam sal no sapo, né, para espantá-lo, sem saber que isso causa graves queimaduras e pode causar a morte do bichinho, né? O que acham de encostar em sapos e lagartixas ou cobras? Pegaram um cobreiro? Vocês acham que se pegasse e tocar nesse bichinho, vocês pegam o cobreiro, né? Então é um mito, né? Também tem uma lenda, né, de que os sapos esguicham veneno, né? Quando na verdade ele esguicha o quê? Urina, sabia? Então, isso são o quê? Superstições e crendices, né? E da quais a gente, agora que vocês já sabem, vocês podem repassar para as outras pessoas, né? Então, o bichinho não faz mal, né? O sapo não faz mal, não joguem sal no sapo, tá bom? Que ele é um dos nossos anfíbios aí, que ajuda na nossa fauna, né? Esse alimento dos bichinhos ruins aí, dos insetos, que acaba ajudando na nossa natureza, tá bom?
Então, já que nós falamos aí sobre a importância dos anfíbios, né, dos répteis para a nossa natureza, nós vamos fazer o que agora? Nossas atividades, né? Então, vocês vão abrir o livro aí de ciências na página 16 e 17 e resolver as questões, tá? Lembra que eu falei lá da musiquinha, do como pode um peixe vivo? Então, vocês vão lá na página 17 responder as questões número 5, questão A e B, tá? Que comparação é feita na canção e por que o peixe não consegue viver fora da água, né? Então, vocês vão verificar por que o peixe não pode viver fora da água, né? Nós aprendemos, né? Porque se o peixe é só aquático, né? Então, ele não consegue respirar fora da água, né? Então, vocês respondam lá. Já dei muita dica. E depois vocês respondem essa atividade aqui, ó. Os anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados que põem seus ovos na água. Quando filhotes vivem na água e são chamados de girinos. Quando adultos vivem na terra e também na água. São os sapos, as pererecas, as rãs e as salamandras, e entre outros, né, etc. As rãs e pererecas adultas possuem a pele lisa e escorregadia. Já o sapo possui a pele rugosa. As salamandras são anfíbios que apresentam cauda. E os anfíbios são animais carnívoros que se alimentam de insetos. Sabendo disso, vocês vão responder a questão 1 e 2, tá? Olha só, de acordo com o texto, marque X nas afirmativas verdadeiras. Então, vocês vão marcar o X aqui nesses quadradinhos, aonde está falando a verdade, tá? Os anfíbios são carnívoros? Os anfíbios põem seus ovos na areia? Os sapos e as rãs e as lagartixas são anfíbios? Os anfíbios são vertebrados, né? Observe essa cena aqui e descubra quantos sapos estão escondidos, tá? Então, vocês vão contando aqui o sapinho, ó, os olhinhos dele, ó, fica fácil de ver. Então, vocês contam e coloquem aqui, tá bom? Então, a aula de hoje é essa, sobre os anfíbios, a importância dos anfíbios. Responda lá no livro as atividades, a página 16 e 17, tá? E até amanhã. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. Fique com Deus.